Sobre uma mesa horizontal de atrito desprezível, dois blocos A e B de massas m e 2m respectivamente, movendo-se ao longo de uma reta, colidem um com o outro. Após a colisão, os blocos se mantêm unidos e deslocam-se para a direita com velocidade vetor v, como indicado nesta figura aqui. O único esquema que não pode representar os movimentos dos dois blocos antes da colisão ele deu todas essas situaçõezinhas aqui, representadas no item A, B, C, D e E. Essas aqui são as possíveis situações que acontecem antes da colisão. Normalmente você resolve um exercício de colisão, você calcula sempre alguma coisa no final. Porém, neste caso aqui ele te deu o final, ele te deu exatamente a situação final e quer saber, dentre as situações dadas aqui dos itens A ao E, qual que não poderia representar a situação inicial desta colisãozinha aqui. Então, como nós estamos falando de colisão, nós não podemos esquecer que a gente vai precisar então calcular a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a gente tem a seguinte relação: quantidade de movimento inicial necessariamente tem que ser igual ao quê? A quantidade de movimento final. A informação que eu tenho aqui é qual? É a quantidade de movimento final. Então o que eu vou fazer aqui? Vou calcular a quantidade de movimento final e depois eu vou comparar as situações iniciais aqui para ver se elas são iguaizinhas e, é claro, descartar a alternativa errada. Então, conservação de quantidade de movimento final é essa situação aqui. Eu tenho os dois bloquinhos juntinhos saindo aqui em um movimento com uma velocidade vetor v da esquerda para a direita. Então, como é que a gente calcula a quantidade de movimento? A gente calcula da seguinte forma, eu vou deixar no balãozinho aqui. Quantidade de movimento é o quê? É o produto da massa, tá, do sisteminha ou do corpo, vezes a velocidade. No caso aqui, eu tenho dois corpinhos, um com massa de 2m e um com massa de m. O que eu vou colocar aqui no lugar do mzinho vai ser o quê? Vai ser a soma dessas duas massas aqui. Então, a gente vai representar da seguinte forma: 2m's, que é a massa do bloco B, que é um bloco maior, mais o quê? Mais a massinha do bloco A, que é igual a m, como ele informou aqui pra gente bem no enunciado, certinho? Então 2m's mais m vezes qual velocidade? A velocidade que ele colocou aqui, que é este vetorzinho v. Então o que a gente faz agora? Simplifica isso aqui, né? 2m's mais m, isso aqui é igual a 3m's. Então a gente pode escrever que a quantidade de movimento final é o que? 3m's vezes v. É exatamente isso aqui que eu vou ter que comparar com as situações das quantidades de movimento inicial. E agora o que eu faço? Vamos analisar item a item para ver qual que não corresponde a esse valor aqui de quantidade de movimento final. Então vamos lá. Para o item A, quantidade de movimento inicial do item A é o que? É a massa do bloquinho B, que a gente sabe que vale quanto? A gente sabe que vale 2m, vezes a velocidade do bloquinho B. Ele informou para a gente aqui com relação à velocidade vetor v. Ele vale quanto? 1,5 da velocidade do vetor v. Então a gente coloca este valorzinho aqui no lugar dessa velocidade aqui. Então substituindo ali, vai ficar vezes 1,5, mais o que? A quantidade de movimento do bloquinho A. Presta atenção numa coisa aqui, ó, a velocidade dele é igual a zero. Se é igual a zero, eu nem preciso escrever aqui a quantidade de movimento do bloquinho A. Então o que a gente faz aqui, ó? 2 vezes 1,5, continha fácil de fazer, isso aí dá quanto? Isso daí dá igual a 3m vezes v. Como eu falei, se a quantidade de movimento inicial foi igual à quantidade de movimento final, a gente teve conservação de energia e para o item A ele está corretíssimo, ó, 3m vezes v, compara aqui, 3m vezes v. Então, inicial é igual a final, item A está correto, vamos ver se o item B é a alternativa errada. Então, a mesma historinha ali, ó. Quantidade de movimento inicial do item B é o quê? 2m's do bloquinho B vezes o quê? Vezes 2v. Já pode escrever ali, ó, 2m's vezes 2v. Mais a quantidade de movimento do bloquinho A. Presta atenção aqui, ó, massa ali vai ser só o mzinho, vezes a velocidade v. Presta atenção, ó, tem o sinalzinho negativo ali na frente, ó. Então vai ficar menos v, coloca esse valor negativo ali. Então, ok, eu não gosto de ficar com esse sinalzinho negativo aqui na frente, o que eu vou fazer, ó? Apago os dois parênteses, regrinha de sinal, ó, menos aqui com mais, vai dar o quê? Vai dar menos. Então vai ficar o quê? Menos mv. Continha fácil aqui de fazer rapidinho, né? Ó, 2 vezes 2, isso aqui é igual a 4. Agora a gente tem 4 vezes alguma coisa menos alguma coisa. Isso aqui me dá quanto? Me dá 3m vezes v. Mesma história, ó, 3m vetor v, 3m vetor v. Item B também está correto. Vamos testar o item C. Quantidade de movimento inicial do item C é o quê?
2m vezes 3v. Escreve ali, ó, 2m vezes 3v, mais, é claro, m vezes menos 3v. Não vou fazer a regra original que eu fiz aqui antes, vou já deixar o sinalzinho negativo aqui na frente, então vai ficar menos m vezes 3v. Continha aqui rapidinho de fazer, ó. 3 vezes 2, isso aqui é igual a 6. Agora 6 menos 3, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 3. Então a quantidade de movimento inicial do item C é o que? 3m vezes v. Mesma história, ó. Isto aqui é igual à quantidade de movimento final, então o item C também está correto. Será que vai ser o item E? Vamos testar então o item D. Mesma historinha ali, ó. Quantidade de movimento inicial do item D, 2m é a massa do bloquinho B, vezes 2v. Já escreve ali, ó, 2m vezes 2v. Mais a quantidade de movimento do bloquinho A. É m vezes o vetor v. Coloca ali, ó, mais m vezes o vetor v. 2 vezes 2, isso aqui é igual a 4. Agora eu tenho 4 vezes alguma coisa, mais alguma coisa. Quando eu somar com 4 com 1, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar igual a 5. Ou seja, a quantidade de movimento inicial do item D é o quê? 5m vezes v. Este valor aqui é 5, este valor aqui é 3. Portanto, já marca o item D e parte para a próxima questão, porque provavelmente a FUVEST não colocaria o item E como uma alternativa errada. Então marca ali, ó, item D. Agora vai lá na segurança, vamos só conferir o item E e, é claro, terminar esse vídeo aqui. Para o item E, a gente vai fazer a mesma história que eu acabei de fazer 4 vezes ali anteriormente. Então, quantidade de movimento inicial do item E é o que? 2m vezes 1,25v, já coloca esse valorzinho ali. A mesma coisa ali, ó, mais m vezes meio v. Escreve ali m mais meio v. Quanto é 2 vezes 1,25? Isso aqui dá o quê? Dá 2,5. Agora, ó, 2,5 mais meio, isso aqui é igual ao quê? 3m vezes v. Mesma história, esse valor é igual a este valor. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, como a gente já testou para o item A, B, C. A única que não bate o resultado é o item D, portanto o item D é a alternativa correta, como a FUVEST pediu para você. Marca o item D de jeans, parte para o abraço, bora para a próxima questão. Bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe tem um próximo vídeo e tchau!